Olá, boa tarde. NT Sul deste 7 de novembro, dia ensolarado, dia quente em Cachoeira do Sul, está começando aqui na telinha da TV Novo Tempo. Vamos conferir os destaques da edição de hoje. 600 pacientes estão na fila aguardando para fazer cirurgias eletivas em traumatologia no Hospital de Caridade e Beneficência. Metade desses pacientes são de Cachoeira do Sul. O volume que a gente recebe de pacientes com problemas e que aguardam na lista de espera não é da mesma forma que a gente consegue dar a solução. Trabalhadores querem uma correção do FGTS que ao menos repõe a inflação. O Supremo Tribunal Federal está julgando esse caso. Hoje, a remuneração do recurso é de 3% mais a chamada taxa referencial. Mesmo com as facilidades do uso de ferramentas digitais, PIX, cartões, o cheque ainda é uma moeda utilizada por 7% dos brasileiros. Em Cachoeira do Sul, esse percentual de usuários gira em torno de 15%. O pessoal mais antigo, com mais idade, utiliza muito essa forma de pagamento do cheque pré-datado como ordem de pagamento. O Sindicato dos Professores Municipais de Cachoeira do Sul foi à Câmara pedir que os vereadores não aprovem qualquer pedido da Prefeitura de parcelamento das dívidas do Fundo de Aposentadoria e Pensão dos Servidores Municipais. Entre 2014 e 2021, cerca de 1.000 livrarias fecharam as portas no Brasil. No quadro Opinião, Francisco Bastos vai falar desse fato e sobre a importância das bibliotecas públicas e feiras do livro. O seu espaço está reservado por aqui, viu? É só mandar a tua informação, a tua mensagem, o teu recadinho para o nosso WhatsApp. Número na telinha para você participar com a gente, 51997697129. E você pode interagir também por meio das nossas lives, facebook.com/TV Cachoeira e youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo. O NT Sul desta terça-feira está no ar. A gente começa essa edição falando de saúde, porque a fila de cirurgias eletivas em traumatologia em Cachoeira do Sul ainda tem cerca de 300 pessoas esperando atendimento. Se considerados os números da região de abrangência da 8ª Coordenadoria Regional de Saúde, os números dobram. A situação foi amenizada graças à destinação de recursos de emendas impositivas de vereadores e recursos estaduais e federais de deputados. Médico traumatologista Bruno Brum Barreto ocupou a tribuna popular na sessão ordinária desta segunda-feira na Câmara de Vereadores, em Cachoeira do Sul, para pedir a manutenção desse movimento político de destinação de recursos que sustenta a realização de cirurgias. O objetivo da manifestação hoje aqui na Câmara é lembrar aos vereadores também e toda a sociedade cachoeirense em que esse movimento em que capitaneou recursos de fora para sustentar essas cirurgias eletivas, primeiramente, o principal beneficiário é o cidadão cachoeirense, que muitas vezes está numa fila de espera de 2, 3, 4 anos, 5 anos, às vezes cheguei já a pegar pacientes com essa magnitude de espera, né? E quando a gente consegue chegar a esse paciente e resolver um problema ortopédico dele, seja uma lesão dos tendões do ombro ou uma lesão dos ligamentos do joelho, de menisco, que é o grande volume que nós temos aqui, a gente vê o quanto a gente consegue impactar na vida desse paciente, né? Colocar ele novamente no mercado de trabalho ou simplesmente dar uma qualidade de vida melhor com pacientes de mais idade, enfim. Então, a importância dessa manifestação minha aqui na Câmara, né, juntamente com a estrutura que o HCB oferece para esses pacientes, é a gente poder manter esse aporte financeiro, seja pelos vereadores e também seja pela importância que os vereadores têm e também contatos que eles têm com os deputados, né, para que eles possam trazer esse benefício para a sociedade cachoeirense. O médico afirma que atualmente uma média de 600 pacientes aguardam por cirurgias eletivas em traumatologia. Destes, a metade são pacientes de Cachoeira do Sul, o maior município da 8ª Regional de Saúde, que abrange 12 municípios na região Centro-Serra. Dentro do compromisso com o Estado, a traumatologia deve realizar 70 cirurgias e 420 consultas mensais para cumprir a meta na especialidade. E o que a gente está enxergando agora é que houve um movimento muito forte nos primeiro ano e no segundo ano, né, com um volume de cirurgias maiores, né. Houve também agora uma queda, né, desse número de cirurgias.
né? E isso traz com que o volume que a gente recebe de pacientes com problemas e que aguardam na lista de espera não é da mesma forma que a gente consegue dar a solução. Então, por isso que a fila ela se acumula e acaba quem sofre mais os pacientes aí que ficam aguardando. A manifestação do médico vem no sentido de garantir que não se retroceda ao período em que o tempo de espera por uma cirurgia eletiva, aquela que não é realizada em regime de urgência, chegava a 7 ou 8 anos. Mesmo com a falta de recursos oriundos dos caixas da Prefeitura Municipal de Cachoeira do Sul, ele acredita que o caminho seja a negociação política. Eu acho que o Executivo Municipal ele tem um papel político importante. A gente sabe das dificuldades financeiras da Prefeitura, mas o papel político que pode exercer o prefeito ou toda a Câmara de Vereadores em aportar recursos e trazer, eu acho que esse é o grande e fundamental papel, né? É trazer esse movimento novamente, sempre estar à tona isso, porque é algo muito importante para a vida das pessoas, e os vereadores, a Prefeitura, poder capitanear os esforços também para essa demanda de saúde. Todo recurso é bem-vindo, né? Portanto, essa mobilização continua sendo muito necessária. Gente, está acontecendo hoje, até às 5 horas da tarde, na Praça José Bonifácio, mais uma edição da Feira da Agricultura Familiar. A iniciativa é um projeto de extensão da UERGS, em parceria com a FUBRA e o Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Então fica o convite para a comunidade cachoeirense prestigiar a feira e também os agricultores locais. 7 famílias estão à sua espera, comercializando uma grande variedade de produtos coloniais, verduras, pães, biscoitos, geleias, mel e muito mais. Então é até às 5 horas da tarde, sem fechar ao meio-dia, e certamente vale a pena conferir. E ontem foi inaugurado o Bosque da Prosperidade, aqui em Cachoeira do Sul. Ele fica junto ao pórtico da cidade. A iniciativa é um tributo especial às entidades, às empresas, aos empreendedores que desempenham um papel essencial em nossa comunidade. O Bosque valoriza os nossos produtos locais e os talentos que tanto se dedicam para o desenvolvimento da nossa terra e projetam o nome de Cachoeira além das fronteiras. Interessados em se juntar ao Bosque, precisam acessar o site bosquedaprosperidade.com.br e conferir o regulamento. A inauguração contou com a presença da prefeita em exercício, Ângela Chu, e também de diversas autoridades do município. E a gente fala agora de um direito de todo trabalhador brasileiro, o FGTS, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Ocorre que a correção desse recurso tem ficado bem abaixo da inflação. A remuneração do seu FGTS é de 3% mais a chamada taxa referencial. Esse rendimento, para se ter uma ideia, é menor que o rendimento da poupança. O Supremo Tribunal Federal está julgando esse caso. Os trabalhadores querem uma correção que ao menos reponha a inflação. Ontem teve uma audiência pública sobre o caso no Senado. O Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, FGTS, tem um papel fundamental na segurança dos trabalhadores. Desde 1991, o reajuste do fundo é feito pela chamada taxa referencial, mais 3%. Uma ação judicial de 2004 pede que esse cálculo seja alterado, com o argumento de que ele não protege da inflação o patrimônio dos trabalhadores. A sugestão é que o reajuste seja feito pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial, IPCA-E, ou Índice Nacional de Preços ao Consumidor, INPC. O tema está sendo julgado pelo Supremo Tribunal Federal e foi discutido em audiência da Comissão de Direitos Humanos. Nós temos 80 mil servidores, 85 mil servidores da ativa do Banco Brasil, ou seja, todos eles com carteira assinada com fundo de garantia. E vem ano a ano a corrosão desse seu patrimônio. Alertar, né, da importância desse fundo social, né, para a economia também, mas principalmente para os trabalhadores, momentos mais difíceis, né, que eles se apresentam na sua vida, não é ativa, né, que é justamente no momento em que ele sai, né, do emprego, vai para a inatividade e precisa contar, né, com esse fundo social, não é tão identificativo. No STF, por enquanto, já foram 2 votos favoráveis para que a correção tenha o mesmo índice da caderneta de poupança, mas que não seja retroativa. Nós estamos pedindo para que o julgamento prossiga. Queremos acompanhar
esperamos muito o voto dos demais ministros que façam justiça aos trabalhadores brasileiros. Que essa casa assuma o protagonismo em torno desse assunto e, por óbvio, edite um projeto de lei em que esse pagamento retroativo seja feito. Por óbvio, ninguém aqui é sonhador ao ponto de imaginar que toda a recomposição do passado vai ser possível. Os valores são, de fato, muito altos. E não é mais crível e possível que se mantenha a remuneração com base na TR, mas a gente percebe que estamos, sim, próximo de chegar a uma nova remuneração, o que, com certeza, fará bem para o trabalhador brasileiro. É simplesmente que haja correção. O ideal seria que fosse pela inflação, né? Mas se não for a inflação, pelo menos a poupança, né? Porque a remuneração atual, né, a correção atual do FGTS é algo que não faz o menor sentido, né? Gente, daqui a pouquinho tem o nosso primeiro bloco de interatividade aqui no Telejornal NT Sul e todos os dias a gente abre espaço para você participar, para você contar a sua notícia, para você se expressar, trazer também a sua opinião sobre os principais fatos do dia. Então, vá comentando aí, viu? Vá mandando seu recado no nosso WhatsApp. Nossa produção já está ali coletando as informações, recebendo as mensagens da nossa audiência. E daqui a pouquinho nós vamos para a tela justamente para ver a sua participação. Então, 51997697129 é o número por meio do qual você fala com a gente, você participa, faz parte do Telejornal NT Sul, tá bom? Para quem já está com a gente aí no Facebook, no YouTube, vá também escrevendo para a gente nas lives, que a gente está de olho nas mensagens para trazer a sua opinião por aqui. E olha só, o nosso próximo assunto vai ser novidade para muitas pessoas, principalmente para os mais jovens. Nós vamos falar sobre o uso do cheque. Você sabia que mesmo com as facilidades do uso de ferramentas digitais, o uso do Pix, o uso de cartões, o cheque ainda é uma espécie de moeda utilizada por 7% dos brasileiros? E que em Cachoeira do Sul, esse percentual de usuários gira em torno de 15%. Mas será que essa ferramenta ainda tem futuro? Veja na reportagem. Até o início dos anos 2000, grande parte das pessoas ou empresas com conta em banco tinham o cheque como principal ferramenta para pagamentos de valores e uso em negociações financeiras. O cheque é, basicamente, uma ordem de pagamento preenchida a cada negociação. O valor especificado nessa ordem de pagamento deve estar disponível em dinheiro na conta do emissor para o momento em que o recebedor for realizar a troca no caixa do banco pelo valor correspondente. Segundo a Federação Brasileira de Bancos, nos últimos anos, as facilidades de meios de pagamentos por canais digitais e cartões derrubaram a preferência pelo uso do cheque. Entre o ano de 1995 e 2022, a queda em compensações foi de 93,4%. E a partir do surgimento do Pix, em 2020, esta queda se consolidou a ponto de muitos jovens desconhecerem esta opção de transação financeira. É muito fácil quando a gente fala com a nova geração, a geração Pix, o estranhamento deles quando a gente fala sobre cheque, cheque sem fundo, o popular, o voador de cerca de 20 anos atrás. Vamos conferir o que eles dizem. Nunca usei. É? Mas tu já ouviu falar? Já. Sabe como é que funcionava? O que era o cheque? Assim, não. Não? Vagamente. Quando alguém falava que passou ou que recebeu um cheque sem fundo, o que te passa pela cabeça? Algo envolvendo corrupção, sei lá, alguma coisa do tipo. Nunca usei, não sei como é que funciona. É? Não. Nunca ouviu falar em cheque sem fundo, cheque voador? Já ouvi falar, mas nunca usei, não sei como é que funciona. Eu sei que eu preenchia e tinha que ir no banco trocar. Pelo dinheiro, só nunca usei cheque. É o que tu sabe sobre o cheque? É o que eu sei sobre o cheque. Já ouviu falar em passar cheque sem fundo ou receber cheque sem fundo? Tu saberia o que é isso? Já ouvi falar, mas eu não sei o que é, sabe? Não tenho noção. É? E tu? Quantos anos tu tens? Posso perguntar? Pode sim. Quantos anos tu tem? 40. É? Já usou cheque? Já. E aí, conta pra ela como é que é. Não ensinei. O que é? Falei nessa parte. Filha? É, filha, todas. Me conta. Ou conta pra ela, melhor dizendo, o que é um cheque sem fundo? O que era um cheque sem fundo? É uma coisa bem feia.
É uma coisa muito feia, porque daí a pessoa acaba, né, passando por golpista, né? Cheque sem fundo, porque daí tu acaba passando o cheque voador, né? O cheque sem fundo. Tu vai lá, tu não tem saldo, né, para acabar tendo aquele saldo para compensar. Isso é muito ruim. A Carla tem toda a razão. Porque, teoricamente, quem recebe um cheque, além do direito de receber, tem expectativa de que o valor dessa ordem de pagamento tenha cobertura com dinheiro disponível na conta bancária do titular no momento da compensação. Porque, se não tiver, o cheque será devolvido por falta de fundos. Daí o nome, cheque sem fundos, o popular voador ou bumerangue, aquele que bate e volta. Quando tu fez saldo de pagamento e não cumpriu, talvez, tem a devolução. A primeira devolução sempre é para a linha 11, que é sem saldo. Se acontecer novamente, é a linha 12, que aí é a devolução e aí vai ter inclusão no Serasa, que aí a pessoa tem que correr atrás para poder resolver, para não ficar com restritivo interno, prejudicando talvez uma futura compra dentro do comércio ou algum desejo que ele pretende fazer. Para as pessoas com mais de 30 anos, as memórias com o uso do cheque são variadas e nem sempre agradáveis. Para tudo. Era para tudo. Para fazer compras, para fazer pagamentos. Recebia em cheque também? Chegou a receber? Sim, recebi em cheque. É? Também. Chegou a receber algum cheque sem fundo? Que eu não me lembro, não. Eu usava, mas não uso mais. É? Faz uns 3 anos que eu não uso mais. Aí uma vez eu emprestei um cheque para um parente e aí não pagou, aí foi pro Serasa com o meu cheque, aí terminei. Deu problema? Deu problema. Aí digo, não vou usar mais cheque. É? Nos anos 80 eu usei o cheque para construir a minha casa. Naquela época era comum a gente chegar nas lojas e fazer compras com cheque pré-datado. 2 vezes, 3 vezes, né? Até o crediário não existia muito na época, existia mais a confiança no cheque na época. Recebeu algum voador durante a tua vida, cheque sem fundo? Como é que foi isso? Na minha relação, assim, de receber cheques, né? Não tive essa infelicidade de Passou receber. por algum perrengue de ter passado algum voador? Eu passei por um perrengue uma vez de emprestar uma folha de cheques e essa folha de cheques ter sido descontada num valor maior e fora do prazo dentro da minha conta. Segundo dados do Banco Central, em todo o Brasil, cerca de 7% dos correntistas ainda utilizam o talão de cheque. Aqui em Cachoeira do Sul, esse percentual sobe para 15%. Talvez pelo perfil conservador dos correntistas, talvez pela idade mais avançada de cada um deles. Certo é que mesmo com as ferramentas digitais, com os cartões e com todas as possibilidades existentes, aqui em Cachoeira do Sul, o talão de cheque ainda é muito utilizado. O perfil do usuário, hoje na instituição financeira, é um usuário que hoje a faixa mais alta, né, de idade. O pessoal é mais conservador e utiliza muito pela facilidade desse produto, né, que hoje não está muito habituado aos novos meios de pagamento, que é Pix, usar um QR Code. Então, o pessoal mais antigo, mais idade, utiliza muito essa forma de pagamento do cheque pré-datado como ordem de pagamento. O pré-datado ainda é muito usado? Muito utilizado, ele é muito utilizado pela facilidade, né, que hoje tu utiliza dentro desse acordo, né, entre as duas partes, e tu agendar um pagamento e sem esse custo, né, muitas vezes do débito, crédito. Então, o pessoal utiliza pela essa facilidade e também não tem um custo a mais nessa negociação. E ao contrário do que muitos pensam, o mercado financeiro ainda deverá conviver com o cheque por um bom tempo. Prova disso é o pacote de medidas lançado pelo Banco Central e ainda em fase de implementação nas instituições financeiras, com foco na segurança dessa ferramenta. Os principais pontos são o fim da emissão de cheques sem fundo, a partir de cheques com QR Code para consulta imediata de saldo, a adoção de cheques eletrônicos e cheques emitidos com validade de 180 dias. O cheque hoje, ele sempre está num olhar, né, que ele vem reduzindo. Ele vem reduzindo, mas ele tem uma continuidade. Ele, hoje, dentro do estudo do Banco Central, 7%
do consumo dentro do Brasil, do consumidor do produto, existe ainda. E dentro das nossas agências, a gente sempre está colocando, né, outros meios de pagamentos para facilitar, para utilizar muito a questão do dinheiro eletrônico, que tu evita, né, alguma situação de roubo, de sequestro. Então, tu tem alguma forma de bloquear isso aí. E o talão de cheque hoje, dentro da instituição financeira, a gente nota que conforme a FEBRABAN, que é a Federação Brasileira dos Bancos, que ela sempre tem uma continuidade. Ela não pretende descontinuar de um período, não tem nenhuma data. Então, o produto está ativo, ele funciona ainda dentro da instituição financeira. Vem reduzindo, mas está em utilização ainda no momento. É isso aí, tá aí um pouquinho da história do cheque, né? Um formato de pagamento que foi muito utilizado no nosso país, vem perdendo espaço, como a gente mostrou na reportagem, com outras formas mais rápidas, né? Mais ágeis para pagamento, mas ele ainda se mantém. E você de casa, utilizou-se também do talão de cheques para fazer pagamentos? Ainda usa o cheque? Conta pra gente, manda aí mensagem nas redes sociais, ou se tem alguma história. Quem utilizou certamente em algum momento passou por algum embaraço aí com um cheque que eventualmente foi descontado antes da hora, ou um cheque que de repente passou, foi dado por um terceiro. Enfim, histórias, né, dos formatos de pagamentos do nosso país. Então, quer falar sobre isso? Manda mensagem no nosso WhatsApp 51997697129 é o número para você interagir. Daqui a pouquinho a gente já vai ver os recados da nossa audiência. Gente, a reforma do asfalto da BR-153 no acesso à Cachoeira do Sul está bem encaminhado e deve ser concluído nos próximos dias. O maquinário da Anel Via Engenharia, terceirizada do DENIT, trabalha na recuperação do trecho que cedeu no dia 14 de setembro. Depois de quase 2 meses do deslizamento que afetou esse trecho do asfalto aqui na BR-153, próximo ao acesso de Cachoeira do Sul, a equipe da Anel Via Engenharia, contratada pelo DENIT, avançou nas obras nas últimas semanas, diante das condições climáticas que favoreceram, e a partir de agora aguarda a última parte da obra, que é a colocação da camada asfáltica, para manter no mesmo nível do outro lado da via. Para dar toda essa sustentação, foram utilizadas pedras e cascalhos para trazer uma sustentação mais firme para a base desse asfalto. A expectativa é que essa camada do asfalto seja colocada nos próximos dias com as condições climáticas favoráveis. Por enquanto, o trânsito permanece em meia pista. As máquinas que trabalharam nesse trecho já estão em deslocamento para outra intervenção. A equipe que vai colocar a manta asfáltica é a mesma que está realizando a intervenção na volta da charqueada. Segundo os trabalhadores do local, uma contenção com pedra foi colocada tendo em vista que está ao lado do banhado Nossa Senhora de Fátima, e toda vez que acontece uma cheia do rio Jacuí, a área fica totalmente alagada. Esse, inclusive, foi o motivo do deslizamento. A causa provável foi o excesso de umidade no solo em razão das chuvas que assolaram o Rio Grande do Sul no mês de setembro. A grama no acostamento também será plantada, o que ajuda nessa sustentação. As frentes envolvidas nas obras não se manifestaram sobre a recuperação do asfalto. A Anel Via Engenharia de Curitiba só repassa mais detalhes com autorização do DENIT. E o departamento não respondeu aos questionamentos por e-mail até o fechamento desse conteúdo. A Secretaria Municipal de Interior de Cachoeira do Sul interditou ontem a passagem pela ponte que fica no corredor do Tio Vitor, ao lado do posto Edson, na localidade de Sangafunda. Segundo informações divulgadas pela Prefeitura, a ponte foi danificada após a passagem de um caminhão de grãos na noite de domingo. A Prefeitura também afirmou que a Secretaria de Interior já está providenciando a preparação das madeiras para fazer o conserto o mais rápido possível. E nós vamos agora ao nosso primeiro bloco de interatividade para ouvir o seu recado, a sua participação aqui no Telejornal NT Sul. Você sabe, né? Eu destaco sempre em todas as edições aqui do Telejornal. Por aqui você tem vez e voz, então fique à vontade, vem para cá, mande seu recado.
mande a sua participação, conte o que acontece onde você está. É assim que a gente vai trocando informações, apurando informações e todos nós, né, ficamos cientes daquilo que vai acontecendo nas nossas comunidades. Então, WhatsApp 51997697129. Você pode enviar um áudio, pode mandar um vídeo, uma foto ou só escrever, tá tudo certo também. A gente coloca na telinha e nas nossas lives é só escrever que a gente está de olho aqui. facebook.com/TV Cachoeira e youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo. Bora pra tela, tem recados chegando. A participação do Edson da Silva de Oliveira, o Edson também aqui de Cachoeira do Sul. Vai fazer 3 meses que a ponte na Rua General Osório, na divisa dos bairros Augusta e Barcelos, está com esses buracos na cabeceira. Nada da prefeitura arrumar. Até quando? Questiona aqui o Edson. Obrigado, Edson, pela participação. Fica aqui o questionamento, né? Vamos buscar mais informações junto da prefeitura para saber qual que é a previsão, né, para fazer aí esse conserto. Quem mais? Carlos Almeida está participando. Falando em FGTS, eu trabalhei numa empresa e pedi para ir embora quando ia fazer o saque aniversário. Quando fui receber, não tinha mais nada, diz aqui o Carlos Almeida. Poxa, que situação, hein, Carlos? Precisa verificar aí exatamente do que se trata, né? Porque não pode acontecer de não ter nada, né? Se você trabalhou, tem que ter aí o depósito, a menos que a empresa não tenha feito o depósito, né? O que tem que ser, portanto, verificado. Quem mais? Temos mais recados aqui, tem um telespectador anônimo. O posto de saúde da Promorar continua sem internet, sem telefone e sem computadores. Não tem médicos e nem consultas, já faz tempo. Resumindo, tá só a estrutura do posto lá, né? Atendimento que é bom nada aqui, então, pelo que diz esse telespectador. Tá aí mais um caso para a gente verificar. Espaço aberto também para a Secretaria de Saúde aqui de Cachoeira do Sul se pronunciar, se assim desejar. Quem mais? Vamos ver mais recados aqui da nossa audiência. O Osmar Freitas está participando aqui de Cachoeira do Sul. Está difícil esperar o ônibus na Praça Honorato à noite. As pessoas ficam pedindo dinheiro. Se não damos, elas embrabecem, diz aqui o Osmar Freitas, né? E aí aquela situação, a pessoa fica ali também num constrangimento, né? Aí não dá o recurso, você não sabe exatamente o que vai acontecer, o que não vai, né? Então é algo a ser verificado, né? Aí pelas autoridades, dá um acompanhamento também maior nessa região aqui do centro de Cachoeira do Sul. Mais recados? A Lisandra. Vai completar 6 meses que estou esperando a liberação desse exame e até agora não saiu. É uma ultrassonografia de articulação. Bastante tempo, né? Aguardando, portanto, por esse exame e nada de sair aí a liberação pelo Sistema Único de Saúde. 6 meses, é muita demora. Obrigado, Lisandra, pela participação. Vamos verificar também se a gente consegue fazer algo, verificar como é que está essa fila, o que precisa para que esse exame aconteça. E você de casa, quer participar com a gente? Quer comentar as reportagens? Contar o que acontece por aí? Manda o seu recado nas nossas redes sociais, no nosso WhatsApp, espaço aberto para você. Intervalo agora e na volta a gente vai ficar sabendo como fica o tempo de hoje até quinta-feira no Rio Grande do Sul. E ainda, o Sindicato dos Professores Municipais de Cachoeira do Sul foi à Câmara pedir que os vereadores não aprovem qualquer pedido da Prefeitura de parcelamento das dívidas do Fundo de Aposentadoria e Pensão dos Servidores Municipais. Entre 2014 e 2021, cerca de 1.000 livrarias fecharam as portas no Brasil. No quadro Opinião, Francisco Bastos vai falar desse fato e também sobre a importância das bibliotecas públicas e feiras do livro. O intervalo é rápido, nós voltamos já já. Meio-dia e 34, estamos de volta ao vivo aqui na telinha da TV Novo Tempo, é o Telejornal NT Sul, com as principais informações do dia e sempre com espaço aberto para você também interagir com a gente pelas redes sociais ou por meio do nosso WhatsApp. Bom, agora nós vamos falar um pouquinho sobre o tempo e depois de tantos dias com chuva, com tempo nublado, a gente está tendo aí uma sequência de dias bonitos, ensolarados aqui em Cachoeira do Sul. A gente vai dar uma olhadinha na condição do tempo nesse momento aqui no centro de Cachoeira do Sul. Dia que temos o céu azulzinho, nuvem nem para remédio nesse horário aqui, né? Então tá assim, belíssimo dia ensolarado nesta terça em Cachoeira do Sul. Isso se replica em outras regiões também aqui do estado. Bom, hoje os gaúchos vão ter então aí um dia de verão. Aqui em Cachoeira do Sul a temperatura pode chegar aos 32 graus. Amanhã pode chover a qualquer hora e na quinta-feira o sol aparece, mas segue a previsão de chuva.
Nós vamos conferir as temperaturas máximas hoje em diversas regiões do Rio Grande do Sul. Terça-feira, em Cachoeira do Sul, vai fazer mais calor no município. O sol predomina e tem alguma formação escassa de nuvens. Temperatura mínima 16 graus e máxima 32. Quarta-feira, sol entre nuvens com chuva a qualquer hora. Temperatura mínima 21 graus e máxima 29. Quinta-feira vai seguir a tendência do dia anterior. O sol aparece, mas com uma formação mais significativa de nuvens e chance de chuva. Temperatura mínima 20 graus e máxima 26. Veja agora a previsão do tempo para todo o Rio Grande do Sul. Hoje o dia tem tempo firme, com sol entre nuvens na maior parte do estado gaúcho, mas na fronteira oeste, na campanha e em parte da região sul, pode ocorrer chuva isolada, agora na segunda metade do dia, mas sem grandes acumulados. Segundo os meteorologistas, a instabilidade nessas áreas ocorre por causa do avanço de uma frente fria sobre o estado, aliada à umidade de uma área de baixa pressão sobre o Paraguai, o que ajuda a formação de nuvens carregadas. De acordo com a Climatempo, a temperatura vai ser elevada na maior parte do território gaúcho. E agora vamos ver as temperaturas máximas previstas para hoje. Em Porto Alegre, máxima de 30 graus. Na fronteira oeste, em Uruguaiana, 33. Na região norte, em Passo Fundo, 29 graus. Em Santa Maria, na região central, 32 graus. Em Tramandaí e Torres, no litoral norte, 25 graus. E em Pelotas e Rio Grande, na região sul, 28 graus. O engenheiro agrônomo Pedro Rama não é mais o coordenador regional do Instituto Rio-Grandense do Arroz. O pedido de desligamento foi realizado nos últimos dias em virtude da baixa remuneração dos servidores e a não valorização da categoria arrozeira. Por telefone, Pedro confirmou a decisão e disse que vai seguir trabalhando na iniciativa privada. Nós tentamos contato com o IRGA para saber se existe um substituto, mas o escritório de Porto Alegre não atendeu aos nossos telefonemas. 16 entidades cachoeirenses vão ser beneficiadas com recursos do Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente. O montante de R$ 320 mil vai ser dividido em partes iguais, beneficiando com R$ 20 mil cada uma das entidades que atua, desenvolvendo projetos com crianças e adolescentes na cidade. Teto já pré-estabelecido pelo Conselho. No total, 19 entidades se habilitaram, mas 3 foram reprovadas pelos conselheiros que compõem o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente aqui na cidade. E nós vamos agora a mais um bloco de interatividade para ouvir você, para ver o seu recado aqui na telinha da TV Novo Tempo. Obrigado a você que está interagindo, contando a sua informação, trazendo relatos sobre serviços públicos. É muito importante a sua participação. Então, nosso WhatsApp está à sua disposição, viu? 51997697129. E as nossas lives também. Inclusive, meu pedido, viu? Para você que está com a gente aí no Facebook, no YouTube, compartilhe a nossa live ou as nossas lives. Se puder, deixe seu like também, que vai nos ajudar a chegar a mais pessoas. E isso também é muito importante para que a gente converse, né, de modo geral, com a nossa comunidade. Bora para a telinha, vamos ver os recados que estão chegando por meio do nosso WhatsApp. Me acompanha aqui para a tela. O César está participando com a gente. Estou nessa fila que o Dr. Bruno falou. Aguardo por cirurgia nas mãos. Risartrose bilateral. Há mais de 4 anos. Muita demora, né, César? Obrigado pela participação. Então, vem aí o seu relato ao encontro do que o doutor trouxe nessa manifestação dele na Câmara dos Vereadores para que continue a mobilização por destinações de emendas parlamentares, das emendas impositivas, no caso dos vereadores. Todo recurso é bem-vindo justamente para fazer essa fila andar, né, para que as cirurgias possam ser efetivamente realizadas em quem mais precisa, né? Tomara que saia logo aí a sua cirurgia também. Ficamos na torcida. Quem mais? A Ana Cláudia. Faz mais de 1 ano que espero para fazer uma endoscopia e até agora não me chamaram. Preciso muito fazer esse exame, diz aqui a Ana Cláudia. Obrigado, Ana, pela participação. É mais um caso semelhante, né? Nesse caso aqui, um exame em específico, a endoscopia, e 1 ano de espera, né, para conseguir fazer o exame, que até agora não saiu.
Temos mais recadinhos, o Luiz Fabiano está participando com a gente, um jornal honesto que me traz notícias quentinhas todos os dias da semana. Um abraço a todos. Obrigado, Luiz. Grande abraço para ti aí, para tua família. O Luiz está falando com a gente diretamente de Pelotas, município do sul do estado aqui do Rio Grande do Sul. Quem mais? A Tamires está participando aqui. Daniel, manda um beijo para essas pessoas especiais da foto. O esposo Regis, o filho Bruno, que estavam de aniversário nesse final de semana. E para as filhas Isis e Laísa. Grande abraço para essa turma toda aí. Parabéns especialmente para o Regis e o Bruno, né? O Bruno também fez aniversário. E aí as filhas da Tamires, a Isis e a Laísa. Grande abraço para toda a família. Obrigado pela participação. Daqui a pouquinho tem mais recados, vá participando, vá fazendo o NT Sul junto com a gente. E olha, nós voltamos agora a falar da Feira do Livro de Porto Alegre. Tabajara Ruas, o patrono dessa edição, falou sobre a sua trajetória e também as novidades da carreira. Tabajara Ruas é um dos grandes nomes do cinema e da literatura regional. Foi diretor de filmes premiados, como Os Senhores da Guerra e Neto Perde Sua Alma, vencedor de 4 Quiquitos em Gramado. Quando essa guerra acabar, Vossa Missê vai estudar, vai entrar na política. Vai ser um advogado. Isso foi o que eu ganhei, sargento! É também roteirista, como em O Dia em que Dorival Encarou a Guarda. Me leva até o banheiro e me deixa tomar um banho. Eu tô derretendo aqui dentro. Não pode. Não pode por quê? Eu não consigo dormir com esse calor. São ordens? Mas muito antes disso, ele percorreu um longo caminho. Sentado na praça, ele conta que começou sua trajetória na arquitetura e foi exilado político no tempo da ditadura militar. Passou pela Argentina, Uruguai, Chile e Dinamarca. Depois da Europa, foi para a África, mas sentiu falta do Brasil e então voltou e produziu suas maiores obras. Tabajara Ruas diz que não escolheu trabalhar com temas históricos e épicos, mas que foi escolhido por eles. A gente vai se aproximando pela intuição, vai buscando espaço, vai vendo as coisas que gosta de fazer e tal, e de repente eu achei que fazia melhor, né, essas grandes histórias, os grandes épicos, e aí eu comecei a trabalhar nisso. Aos 81 anos tem produzido muito, está finalizando 2 filmes. Em Edifício Bonfim, trabalha como roteirista. É um projeto familiar com a esposa e o filho. O filme de terror de comédia vai contar a história de um prédio com moradores estranhos. Já Perseguição e Cerco a Juvencio Gutierrez é um filme baseado no seu livro, uma ficção sobre uma fuga na fronteira com a Argentina. Aqui na feira está lançando o seu novo livro. Você Sabe de Onde Eu Venho? Fala de Monte Castelo, a principal batalha da qual o Brasil participou na Segunda Guerra Mundial. É o terceiro grande romance histórico, grande romance, é uma saga, né, de muitos personagens, muita aventura, muita coisa, que vem na esteira dos Varões Assinalados, Neto Perde Sua Alma, e este aqui, Você Sabe de Onde Eu Venho. Cada livro pega um aspecto da guerra, da revolução, das histórias bélicas brasileiras. E por falar em Feira do Livro, no quadro Opinião de hoje, Francisco Bastos comenta sobre o fechamento das livrarias no Brasil. Olha só, entre 2014 e 2021, cerca de 1.000 estabelecimentos encerraram as suas atividades. Quando nós falamos de escrita, nós estamos nos reportando, logicamente, a uma longa história, que vem antes de Cristo e que depois, 6.000 anos atrás, também tivemos o desenvolvimento da escrita através dos papiros, das tábuas, né, de argila, dos pergaminhos. E chegamos até os dias atuais com todo esse desenvolvimento que nós temos em termos dos próprios livros digitais. Há uma peculiaridade nessa questão dos livros,
que por um lado ela é lamentável, que nos últimos tempos nós temos percebido e temos acompanhado, até por interesse particular de leitura, do fechamento de muitas livrarias no Brasil. Entre 2014 e 2021, fecharam em torno de 1.000 estabelecimentos. Claro, tivemos aí a pandemia no meio, ainda temos uma crise econômica, e claro que foram as grandes redes de livrarias, geralmente localizadas em shopping centers, que acabaram fechando as portas. É bem verdade que tem essa disputa aí com os livros digitais, que é uma facilidade até um preço menor. Mas o importante de se colocar é que sem nós termos o acesso aos livros, há todo um problema para as futuras gerações. Porque o livro, né, e as leituras, elas permitem uma forma especial para a transmissão do conhecimento. E também da cultura de uma geração para outra e da cultura entre os povos. Sem a leitura, nós vamos ter muitas dificuldades para compreendermos o que está passando, e aí ficamos nas mãos daqueles poucos, lamentavelmente, que acabam lendo, por terem acesso, por gostarem, mas porque os outros, né, e aí é uma grande maioria, eles têm dificuldades de acessarem os livros. Por isso que é importante as bibliotecas nas escolas, é importante as bibliotecas públicas e acontecimentos ou eventos que geralmente acontecem na primavera, como as feiras dos livros. Nós temos no Rio Grande do Sul, felizmente, essa tradição que ela vem até em determinados lugares compensar a ausência de bibliotecas ou de livrarias melhores. Porque em muitas localidades do Brasil nós não temos a presença dessas instituições ou desses órgãos que eles são fundamentais para a cultura e para a educação de um povo. Mas em termos de feiras, Porto Alegre é um exemplo, está chegando a mais de 6 décadas com a sua Feira do Livro ali na Praça da Alfândega. E aqui em Cachoeira do Sul, nós chegamos à 38ª edição da Feira do Livro. E ela foi realizada com muita qualidade, com uma diversificação em termos de programação e o acesso da população num espaço bem escolhido, que é a Feira Livre, fazendo com que lá tivéssemos toda essa interação importante dos livros, dos autores e assim por diante. Nós sabemos que os livros eles são veículos de comunicação e também de transmissão de ideologias, de conhecimentos. Por isso que em determinados períodos da nossa história, geralmente em ditaduras ou de qualquer tipo de radicalismo, os livros são queimados para justamente impedir que as pessoas tomem conhecimento. O grande problema é se nós diminuirmos os espaços de acesso à leitura e aos livros, nós vamos ficar nas mãos de poucas pessoas e que muitas vezes têm o interesse de manipular esse grande grupo, oferecendo ou mostrando, digamos, situações para resolver esse ou aquele problema, mas que elas não são superficiais, elas não têm fundamento. Por isso que é muito importante que, de maneira geral, haja o reconhecimento público e privado de que os livros, as livrarias, enfim, eles não são meramente espaços comerciais. Eles trazem, na sua conjuntura ali de prateleiras, de exposições, toda uma história de vida e que onde as pessoas poderão encontrar ali novos autores, novos temas e inclusive caminhos para o seu processo de vida. Por isso os cumprimentos, no caso aqui de Cachoeira do Sul, mas de todas as localidades que realizam feiras do livro. É um espaço nobre, é um espaço que tem que ser valorizado e que continuem por muitos anos nessa sequência aí de oferecer à população de maneira geral, mas especialmente às futuras gerações, esta possibilidade de conhecimento. Boa tarde. Os vereadores de Cachoeira do Sul aprovaram na sessão ordinária de ontem, em regime de urgência, a abertura de crédito suplementar que permite a destinação de recursos para o pagamento do transporte dos alunos da Escola Augusto Vitor Costa, que fica em Caçapava do Sul. Os recursos são da Câmara de Vereadores de Cachoeira, que pactuou com o Ministério Público de Santa Maria, em termos de ajustamento de conduta, a destinação de R$ 500 mil.
O valor corresponde à metade do custo do transporte dos alunos cachoeirenses que estudam na escola, que fica na divisa entre os municípios de Cachoeira do Sul e Caçapava. O impasse do transporte se arrasta há anos e, recentemente, a saída foi mediada pelo Ministério Público por meio desse acordo. O Sindicato dos Professores Municipais de Cachoeira do Sul foi à Câmara pedir que os vereadores não aprovem qualquer pedido do Executivo Municipal de parcelamento das dívidas do Fundo de Aposentadoria e Pensão dos servidores municipais. Atualmente, a estimativa é de que os valores devidos estejam na casa dos 23 milhões de reais. Além disso, a presidente do sindicato ainda protocolou o pedido de instalação de uma comissão processante no Legislativo, o que pode culminar com a cassação do mandato do prefeito afastado, José Otávio Germano. O Sindicato dos Professores Municipais de Cachoeira do Sul foi à Câmara de Vereadores, na sessão ordinária desta segunda-feira, pedir que os parlamentares rejeitem qualquer projeto do Executivo Municipal que tenha como objetivo parcelar a dívida do Fundo de Aposentadoria e Pensão dos servidores, hoje girando na casa de 23 milhões. Quando o projeto de lei que aumentou a alíquota do FAPES foi aprovado, muitos vereadores disseram que não permitiriam novos parcelamentos. E esperamos que honrem sua palavra. Não aprovem mais um parcelamento do FAPES. Nenhum projeto foi encaminhado ainda à Câmara pedindo o parcelamento da dívida do FAPES. Mas a prefeita em exercício, Ângela Chu, já admite que essa será a única saída para resolver a situação que se agrava já há tempos. A presidente do sindicato, Josier Rosa, inclusive, relembrou as manifestações do prefeito afastado, José Otávio Germano, que afirmava em todas as oportunidades que podia de que o FAPES era sua prioridade de governo, o que acabou não se confirmando. Ela ainda destacou que a transparência sobre a realidade financeira do fundo é inexistente. Em praticamente todos os discursos de inauguração, de apresentação de projetos, de aberturas, enfim, todas as vezes que o Executivo se manifestava, se orgulhava em dizer que o FAPES era prioridade. Ainda condenava todos os prefeitos anteriores que parcelaram o FAPES, bem como os que aprovavam os parcelamentos. Abro aqui um parênteses para dizer que reuniões do Conselho do FAPES não acontecem ordinariamente e os questionamentos feitos pelo sindicato, pedindo informações, não são respondidos pela presidente do referido conselho. Tanto que tivemos que provocar o Ministério Público, pois só sabemos do FAPES pela imprensa. Além da manifestação em tribuna, o sindicato protocolou na Câmara um ofício solicitando a abertura de uma comissão processante contra o prefeito afastado José Otávio Germano no âmbito da Operação Fandango. Em caso deste processo ser instaurado na Câmara, ele pode culminar com a cassação do mandato do prefeito. O Legislativo, no entanto, alega que ainda não teve acesso ao processo investigativo instaurado pelo Ministério Público e pela 4ª Câmara Criminal e não deve agir até que tenha conhecimento pleno dos focos da investigação realizados pelo MP. E agora a gente fala sobre esporte, um espaço dedicado não apenas à prática, mas também à inclusão no esporte. Um grupo de apaixonados por basquete buscava no início um lugar para quadras exclusivas, com o objetivo de aumentar o número de jogadores. Hoje eles têm time, inclusive na Federação Gaúcha, sediam os jogos da Liga Amadora de Porto Alegre e ajudam projetos sociais. O pavilhão imenso no bairro Navegantes, na zona norte da capital, foi transformado há pouco mais de 2 anos. São 4 quadras exclusivas para o basquete. Aliás, tudo ali dentro é sobre o esporte. É espaço para quem quer competir, mas também se divertir ou até aprender, em qualquer idade. Não tem a burocracia de um clube, não tem a burocracia de tu ter que pagar para entrar no espaço e ter contato com o esporte. Então aqui, se tu quiser entrar portão adentro e jogar na nossa tabela do bar, tu vai ser bem-vindo. O basquete vem crescendo muito ao longo dos últimos anos. Nos últimos 5 anos, dobrou o número de praticantes no Brasil. Então, esses praticantes não são só crianças, eles são adultos que começaram a acompanhar a NBA, NBB e diversas outras meios em que o basquete está presente. Só que hoje tu tem mais de 18 anos, é muito difícil de tu conseguir aprender a jogar basquete. Então aqui, se a partir de 4 anos de idade
sem limite, a gente está aqui disponível para ensinar a galera a jogar basquete. Começou com a quadra de aluguel e aulas da modalidade. Hoje tem time com várias categorias no masculino, credenciados na Federação Gaúcha de Basquete. Alguns, pela condição social, que tem bom rendimento, recebem Bolsa Atleta, com transporte e isenção de custos. Além disso, o espaço é cedido nos finais de semana para os jogos da Liga Amadora da cidade, que tem mais de 30 times. Agora, o movimento é para federar as meninas. A Daniele joga basquete desde os 9 anos. Passou pela equipe da escola, da universidade e conta como é complicado hoje juntar um grupo. Se não for universitário, se não for clubes, é difícil até encontrar quadras em Porto Alegre que tenham tabelas em condições. Ou é o vôlei, ou é uma goleirinha singela para o futebol, e o basquete fica só na vontade. Então, assim... E é mais difícil ainda para o feminino, né? Ter o coletivo, ter colegas com horários disponíveis para ir nas praças jogar. Agora, elas são entre 25 e 30 mulheres treinando pela prática do esporte, por diversão e integração. Mas algumas também participando de campeonatos. Nós conseguimos organizar de acordo com as datas os treinamentos semanais. Algumas meninas fazem alguns treinamentos extras, tanto na parte de preparação física como a prática aqui com outras modalidades dentro do Dunk, para que cheguem no campeonato realmente aptas a jogar. E nesse formato a gente tem mães e filhas que jogam juntos aqui. Então nós temos até uma atleta nossa que é uma atleta master de basquete, e a filha dela, que hoje está em torno dos 19, 20 anos, vem e consegue jogar a prática junto em campeonatos que são de categorias abertas, né, para público adulto acima de 18 anos. Recentemente nós disputamos os Jogos Abertos de Caxias pelo Dunkin Park, né? Vice-campeãs, trouxemos medalhas e o troféu para casa, então eu estou muito feliz. O outro braço de incentivo é com as futuras gerações, através de uma parceria com o Instituto Geração Tricolor. Hoje o esporte principal deles é o remo, mas essa crescente do basquete fez com que eles nos procurassem para entregar um novo esporte. Então hoje, uma vez por mês, 55 crianças aqui do Maitá vêm praticar basquete aqui no Dunk. Então a gente disponibiliza o espaço, o professor, e cada vez mais a gente está fortalecendo essa parceria, trazendo novidade para eles e trazendo um novo esporte para essa criançada. Muito bom, esporte é vida, é saúde, é interação e integração entre aqueles que praticam. Vamos ver aqui os recadinhos de quem está fazendo parte do NT Sul. Bora para a tela mais uma vez. Mensagens do nosso WhatsApp, a Mari está participando. Estamos sem atendimento no posto de saúde do bairro Promorar. O local está sem internet há cerca de 10 dias. Um absurdo, diz aqui a Mari. Obrigado, Mari, pela informação. Quem mais? Temos mais recadinhos aqui. A Rosane, quando a prefeitura vai construir a ponte nova aqui na localidade de Guajuviras? Estamos esperando, ansiosos pela reconstrução, diz aqui a Rosane. Obrigado, minha amiga, pela participação. Assunto que foi, inclusive, tema de reportagem aqui no telejornal NT Sul. Para quem quiser ver esta matéria, né, este conteúdo, essa reportagem está lá no nosso YouTube, no Facebook também, em todas as nossas redes sociais. Claudiano Santos está com a gente aqui no YouTube. Clésia Silva Severo, dizendo que em Viamão o dia está lindo também na Grande Porto Alegre, dá até para tomar um bom banho de sol. O Nicolas está com a gente aqui também, dizendo que olha o NT Sul todos os dias. Jorge Brum Vargas, Suzana Hernandes, Karina da Silva, Sandra Ferreira e família, Mara Regina Melo Belo, nosso abraço, muito obrigado a vocês aí pelos recadinhos. O NT Sul de hoje fica por aqui. Lembrando que você pode rever todas as reportagens exibidas aqui em facebook.com/TV Cachoeira. Lá você também pode compartilhar. Muito obrigado pela sua companhia. Uma ótima tarde de terça-feira. Amanhã a gente tem encontro marcado. É meio-dia. Até lá. Tchau.